Começar então a aula e os que não Entrei participam. de novo. Hã? Tá, eu tô vendo aqui. Vou desligar aqui. Tá, desliga só o microfone, o restante tranquilo. Tá. Eu vou começar a aula porque aqueles que não participaram hoje, eu vou mandar completo, sem corte, sem nada, eu estou gravando tudo e eu vou mandar para vocês. A aula de hoje, até agora, nós fomos até o Francisco de Assis, o São Domingos, falamos aí da Inquisição, das heresias. Estamos entrando basicamente falando das cruzadas, né? Essas guerras religiosas que existiram. Por falar em cruzada, eu vou até fazer uma memória aqui das cruzadas, porque nós quase não falamos sobre isso e é importante que vocês saibam. Na verdade, eu vou deixar a próxima aula para falar das cruzadas, eu vou fazer só a introdução e aí na aula que vem eu vou falar sobre as cruzadas para vocês entenderem esse processo que foram as cruzadas. O importante, as cruzadas elas vão do século XII até o século XIV, tá? Século XII ao século XIV, quase 200 anos de luta em que os cristãos tentaram tomar a Terra Santa que estava na mão dos islâmicos. Vou falar isso na próxima aula então. Já falamos da Inquisição e aí vamos falar depois semana que vem das cruzadas. Mas hoje, antes de falar das cruzadas e do que vai acontecer aqui para frente, nós estamos num período, a partir do século XIII, nós estamos agora no século XIII, né? A partir do século XIII em diante, dentro da Idade Média, alguns historiadores chamam isso de Baixa Idade Média, né? A Baixa Idade Média seria, então, a crise do período medieval. A Idade Média ela foi marcada pela agricultura, pela vida rural, e aos poucos, que já falei para vocês, desde o século XI, o mundo medieval está se urbanizando, o mundo medieval está crescendo, e aos poucos, então, aquela vida rural vai desaparecendo, vão se formando cidades, e essas cidades, aos poucos, os novos comerciantes dessas cidades, eles vão não aceitar, né, não vão aceitar pagar impostos e vão se unir ao rei para derrubar os burgueses, para derrubar, desculpa, os senhores feudais, e vai criando os estados chamados estados feudais. Então, um grupo de pessoas chama esse período, a partir do século XIII, de Baixa Idade Média, né? A crise da Idade Média. Outros veem nesse período, na verdade, um renascimento, uma primeira forma de renascimento. Nós sabemos que o renascimento que a gente estudou na escola é o renascimento que vai do século XIV ao XVI, tá? Mas um pouco antes, podemos dizer o início aquele renascimento do século XII, do século XIII. Alguns colocam esse renascimento começando com Francisco de Assis, indo até um cara chamado Petrarca, humanista. O que significa esse primeiro renascimento? Significa uma nova forma de ver o mundo, de enxergar o mundo menos religioso possível e um mundo mais leigo possível. Então essa é a ideia desse primeiro renascimento. Aos poucos ir rompendo aí com esse mundo chamado aí o mundo medieval. Hoje eu vou trabalhar com vocês, então, a crise desses anos 300, tá? Para vocês entenderem o que nós vamos falar depois, é necessário entender os aspectos que geraram essa crise dos anos 300. Quando a gente fala dos anos 300, é a partir, então, do século XIII, que vai gerar aí o que nós chamamos de crise medieval. Eu vou falar aqui de vários aspectos dessa crise, tá? É isso que nós vamos analisar hoje. E aí a gente vai, então, depois fazer o gancho para as cruzadas na próxima aula. Do ano de 1000 até o ano de 1300, a população na Europa cresceu muito, tá? Do ano 1000 ao ano de 1300. Para vocês terem noção, eu peguei os dados aqui, a Europa tinha 23 milhões de habitantes no ano 1000, 23 milhões de habitantes. No ano 1300, a Europa foi para 55 milhões de habitantes. Ela mais que dobrou a sua população. E vocês sabem, vocês têm consciência disso, que o grande problema do crescimento, o primeiro grande problema do crescimento é alimentar essa população. E a população cresceu justamente por muitas mudanças que aconteceram e que vai permitir que essa população seja alimentada. A primeira mudança dentro das técnicas agrícolas, eu falei para vocês, foi a introdução de uma nova técnica chamada charrua, que é o arado, né? O arado de terra de ferro que não existia. Esse arado ele produz muito mais alimentos. Uma outra mudança na agricultura
foi a mudança de um sistema chamado bienal para um sistema chamado trienal de produção. O que significa isso? Antes, a terra ela era dividida no meio, se produzia numa parte da terra e descansava a outra. No outro ano, se produzia naquela parte da terra que estava descansada e descansava a outra que foi produzida. Agora, desde o século XI, o homem medieval ele está plantando em duas partes da terra e descansando na terceira. Ele dividiu a terra não em duas, mas em três. Então, em vez dele ter 50% de rendimento, ele está tendo 66% de rendimento. Então, a produção cresceu. E já falei para vocês, quando a produção cresce, a população se alimenta, sobra, essa sobra é levada para as feiras intensificam o comércio, agora a troca não é objeto por objeto, mas a troca agora vai ser, lógico, também tem objeto por objeto, mas também a introdução da moeda. Com isso, cidades vão novamente ser reativadas, então está começando uma nova era nesse mundo medieval, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é esse, tanta mudança na agricultura, como também o crescimento da população. Dobrou, mais do que dobrou, né? De 23 milhões foram para 55 milhões de pessoas a Europa. E, logicamente, com um crescimento desordenado, porque é um crescimento desordenado, vai ter problemas de ordem estrutural, não se tem banheiro público, não se tem banheiro, praticamente as cidades fediam, não tem água potável, todos esses problemas, a pobreza aumenta, né? Tudo isso que a gente já conhece. Como a terra está sendo utilizada agora mais para a agricultura, antigamente não era tanto assim, o preço da terra ela aumentou. Então a terra aumenta em até 10 vezes o preço dela. Então quem vai ter acesso à terra serão apenas os ricos. Os pobres eles vão ficar à margem, criando um grupo de marginais, de pessoas que ficam nas ruas pedindo, mendigos, que na Alta Idade Média não era conhecido, pelo menos não aparecia tanto assim, ok? Então vão crescer as cidades, Deixa eu só ajudar aqui um rapazinho aqui. Vão crescer as cidades, vão crescer os problemas sociais, a terra aumenta o preço, aumenta-se também, como eu falei para vocês, a fome. Aí eu até dei um exemplo aí do São Francisco da Clara e do São Domingos, que vai crescer a ordem deles dentro dessa crise medieval. Uma outra coisa que aparece muito são as caristias. O que é caristia? As pessoas... teve período que foi muito fértil, né, com as chuvas, mas teve período também que o clima estava muito úmido, mas com muita chuva. Então, muita produção foi perdida. E quando o homem depende exclusivamente do plantio, e você tem aí a destruição da produção, então essas pessoas passam a passar fome, né? Então, nós tivemos muito períodos de carestia. Vou dar um exemplo aqui da carestia de 1315 até 1317, uma carestia enorme na Europa, devido aí ao problema das chuvas, muita chuva e um clima muito úmido que não dava para aí você colher. Um outro problema que a Idade Média ela sofreu, e aqui é importante observar isso, foram as doenças. Antigamente, como as pessoas viviam isoladas nas suas fazendas, as doenças ficavam isoladas. As pessoas não tinham contato uma com as outras. Era raro esse contato das pessoas uma com as outras. Então agora nós temos as pessoas tendo contatos porque estão nas cidades. A população cresceu. Então uma pessoa que traz a doença, ela contamina uma cidade quase toda. Então nós tivemos aí vários períodos de peste, tá? Eu vou dar aqui alguns períodos, depois eu vou explicar um pouco essa questão. Nós tivemos a peste de 1331 a 1349, depois tivemos a peste na Itália de 1576 a 1577, depois nós tivemos a peste em Londres, 1664 a 1666, depois nós tivemos Moscou, na Rússia, 1771, depois durante 6 anos, 1894 a 1900, tivemos uma grande peste na China, Índia, Japão, Egito e Estados Unidos.
Isso até nos ajuda a entender um pouco a nossa peste também, né? Essa epidemia que nós estamos sofrendo do coronavírus, que já tem 2 anos. Na Europa, na Idade Média, isso era muito comum esses períodos. O problema é que as ciências daquela época não eram tão desenvolvidas. E outro problema, a sociedade era religiosa. Então as pessoas tentavam dar respostas a partir da religião, tentando entender o que a religião estava dizendo sobre essas pestes. É Deus que está nos castigando? O que está acontecendo? Por que tem essas pestes e a gente não consegue livrar delas? Como você não tem uma estrutura de higiene, você tem, assim, muitos ratos. Porque os ratos vão onde tem comida, nas cidades. Então, assim, a praga de ratos era muito grande na Europa. E as pulgas, tá, que picavam os ratos infectados, essas pulgas picavam também o ser humano, transmitiam essas doenças. Por isso que essa doença era muito comum. Como eu falei para vocês, antes as pessoas estavam isoladas, agora não estão mais isoladas, elas estão em contato uma com as outras. E aí essa doença se esparramava muito rápido, que foi o caso, eu vou falar um dia para vocês sobre isso, não vai ser hoje, sobre a peste chamada peste negra ou peste bubônica, que a pessoa, em 3 dias, já estava o vírus incubado, depois a pessoa tinha uma febre muito alta, aparecia depois bulbos é aquelas bolhas na pele de cor negra, por isso fala peste negra, e depois a pessoa morria. E a pessoa que tivesse contato com a pessoa com a peste bubônica, ela morria muito rápido. Por isso que você vai ver foto de pessoas, médicos, usando aquela máscara com um bico grande, porque elas achavam que aquela doença era transmitida pelo ar. Né? Então aquela era a forma de você evitar a transmissão, pelo menos era essa crença que existia na época. Hoje nós sabemos que a transmissão era através, lógico, também de gotículas que as pessoas expeliam pelo ar, mas que a primeira transmissão era através das pulgas que picavam ratos contaminados e transmitia isso para as pessoas. Quais foram as consequências desse período dessas doenças, né, dessas pestes? Algo muito parecido com a gente. Então a primeira coisa foi o grande medo, uma mentalidade de medo. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa agora, ela é bióloga, ela disse que desde que a pandemia começou, ela tem assim, crise de ansiedade, medo muito grande. Então as pessoas, na Idade Média também, essa mentalidade do medo. E histeria coletiva, imagina só, a sua família está numa cidade, está doente e você não pode visitar. E sabe que aquele parente seu vai morrer. E se você visitar aquele parente, você também vai morrer. Diferente de hoje, que as pessoas ainda se encontravam, né? A gente se isola no quarto, mas se vê pelo telefone, se vê pelo celular quando está doente. Mas naquele período não. Naquele período não tinha celular, não tinha nada. Então você, mesmo que o isolamento da pessoa, você não via mais essa pessoa, sabia que ela ia morrer. Então uma mentalidade de muito medo, né? De muito medo. Uma histeria coletiva. E qual era o resultado? As pessoas queriam o fim da pandemia, daquelas pestes. Então, pessoas que se flagelavam, aumentou muito o grupo de pessoas, é um grupo chamado de flagelantes. Pessoas que passam a se flagelar, era muito grande. Caça às bruxas, quem é o culpado por essa pandemia? Então, um dos primeiros que foram culpados pela peste, ou pelas pestes, foram os judeus. Então, muitos judeus morreram porque foram... como se... Qual que é a resposta? Por que os judeus foram culpados disso? Porque na Idade Média se desenvolveu uma teologia que os judeus mataram Jesus e que Deus estava vingando o mundo através dos judeus. Então tinha que se eliminar os judeus. Era a mentalidade da época que os judeus eram culpados de tudo porque eles tinham matado Jesus. Mas não só os judeus foram culpados por essa doença. Os leprosos que ficavam na rua por estarem sujos, as ordens medicantes também por estarem sujas, né, as pessoas, também foram responsabilizados por essa transmissão da doença. Então, muitos leprosos foram mortos, gente de ordem mendicante também perseguidos por serem culpados aí por essas doenças. O Papa Clemente VI, ele governa a igreja por 10 anos, de 1342 a 1352, ele vai dizer que a culpa não é dos judeus, ele tira essa responsabilidade dos judeus, e vai dizer que essa culpa, na verdade, ela é astral, quer dizer, é uma represália divina contra a moralidade da época, que as pessoas tinham que se converter. Então ele vai dizer que Deus está irado com a população
e que as pessoas têm que procurar mais a igreja, procurar mais o mundo espiritual, para ver se Deus tivesse aí misericórdia das pessoas. Essa foi a visão do Papa Clemente VI, tá? Uma outra consequência dessas pestes, que não é só uma, são várias, é a grande mortandade, né? Ou seja, muitas pessoas morreram nesse período. A Europa perdeu 30% da sua população. Então, tem pessoas que falam aí que a Europa perdeu quase 20 milhões de pessoas. Outros dados falam de 50 milhões. Então, sim, é muita gente que morreu. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa para ver o número de mortos em relação à pandemia do coronavírus. O coronavírus, ele matou até agora no mundo 5 milhões de pessoas. Só a Europa, com essa chamada peste bubônica, né, foram muita gente, 20 milhões. O dado mais menor que hoje dos pesquisadores é esse. Então, um número muito grande de pessoas que morreram durante essa pandemia ali das pestes na Europa. E dentre essas pessoas que morreram, muita gente... só antes de falar do número de que morreram, na Itália diz que metade da população da Itália morreu com essa peste chamada peste bubônica, né? Metade da população da Itália morreu com essa peste bubônica. Então, além dessa peste, de ter matado pessoas civis, matou muito o clero, padres, seja eles seculares ou regular. Então, cidades perderam muito padre. Eu peguei só um exemplo aqui de Florença. Florença tinha uma ordem, tinha 29 pessoas, chamada a Ordem dos Camaldalenses, quer dizer. Eram 29 pessoas, morreram 21, ficaram só 7, numa ordem só, numa cidade só. Então, seja, de 29 pessoas, 21 religiosos morreram naquela cidade. Então, se o clero morreu muito. E as pessoas precisavam de padres nesse momento, porque na peste, numa sociedade religiosa, você precisa de muito apoio espiritual. Então, um outro problema que a doença trouxe foi a má formação dos padres, porque tinha que formar muito rápido. As pessoas estavam morrendo, então você tinha que formar muito rápido esses padres para poder, então, suprir aquela situação de ausência desses padres, ok? Então, esse é o primeiro aspecto dessa crise. As doenças que geraram muitas mortes, morte de pessoas civis, morte de religiosos, e aí a má formação do clero para substituir esses que estavam morrendo. E sem dúvida nenhuma, essa mentalidade de medo, uma mentalidade de medo muito grande. Ora, culpava-se o próprio Deus de estar enfurecido com as pessoas, ora as pessoas achavam que era o demônio que estava fazendo essas maldades, e não se via, lógico, não tinha respostas na medicina, porque a medicina não tinha evolução como tem hoje, tá bom? Um outro ponto que eu queria destacar nessa crise dos 300, a partir de 1300 para frente, foi o grande número de guerras. Muitas guerras apareceram a partir de 1300. Só para vocês terem uma noção, de 1228 a 1462, cerca de 200 anos, a Europa teve cerca de 90 guerras. Tá? Então, seja, cerca de 200 anos, de 1228 até 1462, são cerca aí de 90 guerras. Guerras de cidade contra cidades, guerra aqui de facções, grupos, né, dentro da cidade contra outras facções, guerra de cidade com condados, né, que eram pequenos grupos administrados por condes. E a pior guerra que teve foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos envolveu a Inglaterra com a França. Começou no ano de 1337 e vai até o ano de 1453. Na verdade, ela é falada de Guerra de 100 Anos, mas vocês podem calcular aí, deu muito mais de 100 anos. De 1337 até o ano de 1453. Essa foi uma das piores guerras que a Europa teve. Um outro fato importante, além dessas guerras de duas cidades, guerras também de grupos. Na Inglaterra, 2 grupos de nobres, chamados os Yorks, contra os chamados Lancaster, disputavam o poder.
Na França, o grupo dos Orleans contra os Borgonhas. Então você tem aí grupos também se rivalizando dentro das cidades. Na Itália, os Orsines contra os Colonna. Então você tem aí sempre esses grupos também entrando em guerra um com os outros. Do outro lado, você tem o papado contra o império. Muitas vezes o papa se colocava contra o imperador. Um rei se colocava contra o papa. Então os papas foram também envolvidos nessa guerra, ora como vítimas, ora como aqueles que causavam a guerra também. Então, seja, a Europa ela ficou marcada com muitas guerras a partir do século XIV em diante, tá bom? Na verdade, a partir do século XIII. Não podemos esquecer nessa crise que eu estou apontando para vocês, no ano de 1362, a cidade de Adrianópolis, ela fica ali do lado hoje de Istambul, fica bem perto de Istambul. Ela foi tomada pelos turcos otomanos. E logo depois, né, que eles tomaram essa cidade chamada Adrianópolis, eles tomaram também a cidade na época, chamada de Constantinopla. Em 1453, eles vão tomar essa cidade de Constantinopla. Então, outra marca, né, dessa baixa Idade Média são essas guerras. Ó, eu falei de guerras, falei de epidemia, falei de carestia. Veja bem essas crises que estão aparecendo aí, né? Aumento de população, aumento da pobreza, também isso é muito presente a partir desde o século XI isso está estourando, mas século XIII isso se tornou muito mais grave. Eu não falei aqui, mas do século XII, não vou falar essa na próxima aula, do século XII até o século XIV, as cruzadas, foram 8 cruzadas, em que o Ocidente mandou para o Oriente homens para lutar, para reconquistar a Terra Santa. 8 cruzadas só no Oriente. 3 cruzadas no Ocidente, teve 3 cruzadas para a região de Portugal, uma para combater os eslavos e outra para combater, eu já falei para vocês, os cátaros. Nós já estudamos isso aqui com vocês. Então, foram o século XIII, 12, 13 e 14 foram marcados por muitas guerras. E guerra significa morte. Por isso que as pessoas rezam muito para São Sebastião, para livrar do quê? Da guerra, da fome e da peste, que era muito marcante nesse período que nós estamos estudando aí agora, tá bom? Então, esses elementos eram muito fortes nesse período, para a gente entender essa questão aqui que eu estava falando para vocês aqui da quantidade de morte. Uma outra característica desse período de crise é que, lentamente, as universidades começam a crescer, a aparecer cada vez mais o número de universidades. As primeiras universidades aparecem no século XIII, né? E vai crescendo, século XIV, século XV. No início, as universidades, elas tinham o curso de teologia, o curso de arte, que era filosofia, o curso de direito e medicina. Esses 4 cursos eram os que predominavam no século XIII. Só que aos poucos, as universidades estão crescendo e cada vez mais o público está procurando essas universidades. Cada vez mais o público procura essas universidades. E a procura do público por essas universidades fez também com que criasse uma diversidade de cursos. Então, vai se estudar geografia, as pessoas se interessam pela história, se interessam por outras áreas que não eram mais áreas religiosas. O que eu quero mostrar para vocês é que a partir do século XIII vai se criando uma nova mentalidade que não é só a mentalidade religiosa que dominou a Idade Média. A partir do século XIII começa a desenvolver uma mentalidade leiga, dos leigos. Quem trabalha muito com isso são 2 pensadores desse período. Um é chamado Marcílio de Pádua. Marcílio de Pádua é o primeiro que trabalha essa ideia de que a igreja não é um Estado. A igreja é apenas uma instituição dentro do Estado. Porque antes a igreja era confundida com o Estado. Aqui o Marcílio está dizendo que a igreja não é Estado, ela é apenas aí uma instituição dentro do Estado. E então vai se criando essa mentalidade mais leiga. As pessoas aos poucos começam a procurar outras respostas que não as respostas religiosas. Se desenvolveu muito a partir do século XIII, já falei para vocês, o pensamento do Aristóteles. O Aristóteles foi aquele que dominou, por exemplo, aí, o pensamento do São Tomás de Aquino, né? E cada vez mais esse pensamento do Aristóteles, as pessoas foram pegando ele não na parte religiosa, mas foi pegando o Aristóteles na parte filosófica. O Aristóteles é aquele que questiona a eternidade do mundo, ele vai defender que o mundo não foi criado,
Então, cada vez mais as pessoas estão buscando a lógica e não mais a questão da religião para explicar as coisas. Tá? Isso está acontecendo. Nós chamamos isso, pessoal, de crise da escolástica. Crise da escolástica. A escolástica foi um sistema pensado principalmente a partir do Tomás de Aquino para explicar o mundo, as coisas que estavam acontecendo no mundo, a partir da religião, a religião é fé, e da razão. Então o mundo deveria ser explicado numa harmonia entre religião e fé. E essa era a ideia do Tomás de Aquino, a escolástica baseada nessas disputas que através de argumentos você queria mostrar para a pessoa que você tinha bons argumentos e que a explicação do mundo ela era muito plausível com a religião e, por outro lado, com a questão da razão. O problema é que a partir do século 13, 14, 15, a religião já não consegue dar todas as respostas possíveis. Por que tantas guerras? Por que tantas pestes? Por que tantas doenças? Por que tanta fome? Então as pessoas já estão procurando respostas mais racionais. As pessoas estão descobrindo novos mundos e esses mundos dão outras respostas que não mais aquelas respostas que a Europa trazia através da religião. E com isso, cada vez mais a escolástica vai entrando em crise, esse sistema do Tomás de Aquino. As respostas religiosas já não conseguem mais mostrar para o mundo aquilo que as pessoas estavam buscando. Então, pessoal, esse é o sistema. Nossa aula hoje vai ser bem curtinha, tá? Essa é a crise do sistema medieval. Essa é a crise do sistema medieval. Guerras, por um lado, peste por outro, carestia, crise da escolástica, o nascimento de um mundo baseado mais no leigo, nas respostas leigas, não mais respostas religiosas, cidades que estão crescendo. E não falei para vocês, mas é importante, antes o mundo estava centralizado, o poder estava centralizado em homens chamados senhores feudais, fazendeiros. Só que os burgueses, que são os comerciantes, não querem pagar impostos mais para todos esses senhores feudais, que eram muitos. Se pagava muito impostos. Então, aos poucos, a burguesia, que são os comerciantes, começaram a aproximar do rei para criar uma ideia de impostos únicos, de imposto único, para não ficar pagando tanto imposto para o senhor feudal. Vai se criar uma centralização política em torno do rei. Então a burguesia vai apoiar esse rei, a burguesia e os comerciantes vão apoiar esse rei, e a partir disso, nós vamos ter então, Sirlei, nós começamos 7h30, já estamos finalizando, aí eu gravei, eu vou mandar para vocês, tá? Fica tranquila, mas já estou gravando, estão terminando, aí eu já estou terminando a gravação e mando para vocês, na página, tá? Tá. Então a burguesia, ela vai favorecer o rei, e esse rei então vai unificar os territórios. Está nascendo aí então os estados, os países que nós conhecemos hoje. Itália, embora a Itália é um pouco mais, ela é mais recente, mas vai nascer a Espanha, vai nascer Portugal, vai nascer a Hungria. Esses países começam a nascer a partir do rei que começa a unificar. Então muitas guerras vão ser travadas, muitas guerras vão ser propostas, no sentido de que é necessário tirar o poder dos senhores feudais. E quem vai tirar esse poder dos senhores feudais? O rei, apoiado pela burguesia. O rei também é um senhor feudal, mas ele vai lutar contra esses senhores feudais para poder tirar o poder deles e tomar o território deles e unificar. Então está nascendo aquilo que nós chamamos de estados medievais. Os países que nós conhecemos hoje, quase todos surgem nesse período que eu estou falando para vocês. Tá? Vou dar uma lista aqui, eu até selecionei uma lista de países, só para que vocês tenham noção. A Suécia, a Hungria, a Polônia, a Suíça, a França, Inglaterra, Escócia, a Península Ibérica, todas elas vão formar nesse período esses países apoiando o rei contra os senhores feudais. Então, guerras, isso é um ponto importante. Guerras para tomar a terra desses senhores feudais. Uma outra forma de unificar e criar esses países foram os casamentos arranjados. Aragão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O senhor de Aragão pega a filha dele e põe para casar com o filho do senhor de Castela.
e aí vai se formar a Espanha. Então esses casamentos arrumados também foi uma forma de unificar os territórios desse período, tá bom? Então vai ser uma outra forma desses casamentos para unificar. Então está surgindo aí os chamados estados medievais. E qual que é a implicação disso contra a igreja? Simples. A igreja então vai perder poder para esses estados. Esses estados não vão aceitar que a igreja dite as regras dos seus territórios. Vou pegar um exemplo só aqui, hein? O caso da França. Quando o Papa começa a cobrar impostos na França, o rei da França não vai aceitar. E vai então começar uma guerra contra o Papa. Então a unificação desses territórios, formando esses estados, vai colocar em xeque o poder da igreja. E cada vez mais o poder da igreja vai diminuindo frente a esses estados. A igreja não vai ter livre trânsito como teve durante toda a Idade Média nesses territórios. Então esses senhores feudais, esses reis, cada vez mais eles vão então se unificar, né? O território deles vão se unificar, centralizar, e o papado vai perdendo o seu poder. Tá bom? Então a aula de hoje é essa, foi bem pequenininha, foi só 30 minutos, porque eu queria falar um pouco sobre a crise, essa crise que está agora nessa Baixa Idade Média, para vocês entenderem os próximos passos. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com vocês as cruzadas. Eu vou postar para vocês lá um link de um filme sobre as cruzadas. Aí vocês vão ver esse link. Na segunda-feira nós vamos discutir não só o filme, mas sobre as cruzadas também, ok? Então, eu agradeço. Fica com Deus. Na próxima aula a gente retorna. Um abraço, gente. Tchau. Boa noite.